Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta quinta-feira, dia 10 de abril, nós estamos recebendo com muito prazer o prefeito do município de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete: região no roteiro da Copa. Na Folha de São Paulo, alimento dispara e inflação chega a 6,15% em 12 meses. No Estadão, sob risco de cassação, Vargas deixa cargo de vice da Câmara. No Santa Portal, Esquerdinha comemora gol na estreia e confia no acesso. Neste ano não passa. No site do BocNews, Câmara rejeita a exigência de simulador de direção em autoescolas. No G1 Santos e região, balão é atração em festa de aniversário de Cubatão. E no portal da UOL, governo de São Paulo conta mecânicos e telefonistas como policiais de rua. Chico. 8 horas e 7 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV ao vivo. Muito bem, e a integração da nossa região é um grande desafio para a Baixada Santista como um todo. A integração por meio de transporte público. E nesse sentido, esse desafio começa a ser enfrentado com o VLT, o veículo leve sobre trilhos, o metrô de superfície, como é chamado, e cuja composição chegará a Santos no mês que vem, vinda exatamente da Espanha, onde acabou de ser concluída. Aliás, a composição já foi embarcada e chegará aqui no dia 22 de maio. E o primeiro trecho, como se sabe, liga a Esplanada dos Barreiros em São Vicente até a Avenida Afonso Pena em Santos, de onde partirá o segundo trecho do VLT no sentido do centro histórico do município de Santos. No programa de hoje nós vamos falar sobre essa necessária integração regional, sobre mobilidade urbana, entre outros temas e prioridades para a região e também para o município de Praia Grande, como é o caso de habitação, como é o caso de segurança, entre outros temas relevantes. Mas o debate em torno de todas essas questões, entre outras, vocês acompanham assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e movimento de balsas e estradas para hoje. Paula. A previsão para essa quinta-feira é de céu nublado com algumas aberturas de sol. A temperatura varia entre 22 e 30 graus em Santos. As ondas podem chegar a meio metro nas praias da região. Estradas. O tráfego segue normal no sistema Anchieta Imigrantes. Pontos de lentidão pela Anchieta, sentido São Paulo. Está em vigor a operação 5x5. As pistas norte seguem sentido São Paulo e as pistas sul sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera varia de 12 a 15 minutos. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida para entrevistar o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB. Voltamos já. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional.
O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Juca tinha opinião, usava roupa diferente e disso fazia questão. Certa vez, num casamento, foi vestido de galinha, mas pouco se importava. Eu trouxe uma camisinha. Lá na festa de rodeio foi vestido de escocês e ele nem ligava. Tô tranquilo outra vez. Chegou o carnaval, quis festejar noite e dia. Foi à unidade de saúde E garanti minha folia. fez o teste, o que faz todo sentido. Quanto às O roupas, importante é estar vestido. se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter Festa. camisinha. Já tô pronto. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 10 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E vamos ver agora o VT, a reportagem do programa de hoje. Paulo. Um homem foi preso em flagrante após furtar uma casa no bairro da Aparecida, em Santos. Ele já foi reconhecido por várias vítimas. Moradores estão assustados com as ondas de assalto no bairro. A reportagem é de Beatriz Lopes. Alan Davi Ramos, de 27 anos, foi preso nesta madrugada por volta das 4 da manhã. 2 policiais militares faziam patrulhamento de carro por esta rua quando viram Alan pulando o muro de uma casa. Ele carregava um ferro de passar roupa e 2 camisetas. Já na delegacia, ele confessou que esta era a 7ª vez que entrava na mesma casa. Ontem à noite, antes da 7ª invasão, que terminou com a prisão em flagrante do suspeito, o repórter Felipe Gongola conversou com a vítima. O prejuízo em bens materiais já ultrapassa R$15 mil. Televisão de LCD, computadores, notebooks. E ele vem a primeira vez, conhece a casa, vê que tem coisa boa, ele vai voltar. A rua calma e quase sem movimento é um convite aos marginais. Por aqui, poucas pessoas depois das 10 da noite, mas nem adianta se abrigar dentro de casa. A onda de assaltos tem tirado o sono dos moradores. Tem uns aqui que dormem na sala para ficar apreensivo. Qualquer movimento eles têm que tomar uma providência. Existem furtos na via pública. Já teve, inclusive, há 3 dias atrás, um assalto à mão armada na rua 1º de Maio, esquina da Piratininga. Isso nunca aconteceu aqui. Então isso está trazendo uma intranquilidade que desde janeiro, que foi quando começou essa onda de assaltos, a gente não tem conseguido dormir. E nós temos que trabalhar, e temos que sustentar a família. Então está terrível. As ruas Guaibê, Piratininga, 1º de Maio e Ricardo Pinto reúnem o maior número de casos. Não importa se a residência tem sistema de segurança, a ousadia dos ladrões impressiona. Eles se alimentam, eles abrem a geladeira, eles sujam a casa, eles levam uísque, ele nessa última vez, aqui nessa sexta, ele chegou a desmontar a minha máquina de filmar, aquela GoPro, para só levar a máquina sem levar os acessórios. Esse outro morador gastou R$3 mil para instalar cerca, câmeras e alarmes. Um investimento que não estava planejado no orçamento familiar. Inclusive para a semana eu vou fazer mais uma cerca elétrica e tal. Já instalei câmeras de segurança e sensores de presença. Os moradores reclamaram para a Polícia Militar. A operação ostensiva da PM começou esta semana com rondas a cada hora e deu resultado. A partir da prisão de Alan, os casos vão ser investigados no 3º Distrito Policial de Santos. A polícia analisa imagens das câmeras de monitoramento das residências do bairro para identificar se há outros ladrões. Já são mais de 30 casos nos últimos 3 meses. O que mais nos preocupa é a falta de tranquilidade. Agora mesmo nós estamos consolando uma senhora de 82 anos que mora sozinha numa casa geminada, orientando, dando os telefones para nos ligar a qualquer hora da noite. Já teve vizinho mudando, desistiu, aqui do meu outro vizinho aqui de trás.
a esposa não aguentou, eles foram embora. E nós estamos aqui a 1 a 47, outra a 26, outra a 20. Sempre foi uma rua tranquila. Nós temos certeza que isso vai passar, vai ser pego essa quadrilha. E aí a gente vai voltar a ter a tranquilidade que a gente sempre teve. Ele faz leitura facial. Muito bem, estamos de volta e aí acabamos de assistir o VT, a reportagem a respeito do problema em Santos, a questão da segurança, que aliás é uma questão seríssima, é uma questão nacional. É preciso que se fiscalize adequadamente as fronteiras para evitar o tráfico de drogas, o contrabando de armas, e essa tem que acabar sendo uma tarefa das forças armadas, porque a Polícia Federal não tem efetivo para tanto. E, ao mesmo tempo, nós aqui na região também enfrentamos problemas seríssimos de segurança e, algum tempo atrás, foi criado um tal gabinete institucional de segurança ligado ao CONDESB, ligado à Agência Metropolitana. E, afinal de contas, não se vê mais o trabalho desse gabinete institucional e a responsabilidade acaba recaindo sobre os municípios, que têm que instalar câmeras, como foi o caso, por exemplo, do município de Praia Grande, há mais de 10 anos que instalou diversas centenas de câmeras por toda a cidade, no sentido de oferecer um mínimo de segurança à população. Mas essa não é tarefa dos municípios, é tarefa do Estado. E o que se espera é que isso seja discutido em profundidade no processo eleitoral neste ano, na sucessão paulista. Prefeito Mourão, como é que o senhor está avaliando e vendo essa questão da segurança pública, especialmente, e essa responsabilidade que recai sobre os municípios de cuidar, na verdade, da segurança? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Lascala, bom dia, Rodolfo. Prazer estar aqui mais uma vez no programa de vocês. Eu vejo com uma preocupação muito grande, porque a gente sempre, de eleição em eleição, a gente assiste isso que nós vamos assistindo agora, um ataca-ataca, todo mundo tem a solução, não tem a solução. Faz uma radiografia do que está na rua. Oferece sugestões? Não, nem sugestão não estou apresentando. O que acontece, Lascala? É fático, não precisa. O Rodolfo é homem de estatística. Se eu sair na rua com uma prancheta, eu vou saber que o problema é saúde, que o problema é segurança, que o problema é mobilidade urbana. Eu vou saber disso. E qualquer político que faz isso, vai com o discurso pegando o cara no coração, no fígado, sim, ali no momento. Porque ele está sentindo essa ausência de solução deste problema. Mas você não consegue enxergar um debate sério saindo do ponto de vista político, do momento político, para que a gente possa falar, olha, vamos parar de nos atacarmos. E o problema não é partidário, o problema é analisar a conjuntura no fato específico da segurança. Eu não acredito que a gente só meios vai resolver. Lascala, eu não estou falando aqui que falta mais policiamento na minha cidade, falta em outras cidades, falta mais armamento, mais viatura, falta mais condição de trabalho e até uma carreira mais definitiva no setor. Ótimo, isso é uma coisa de meios. Mas a análise que nós temos que fazer, as pessoas de todo o mundo jurídico e fora do mundo jurídico têm que começar a pensar, a sociedade brasileira, que existe duas coisas. A gente está sempre que precisa ser atacado no problema sistêmico. Primeira coisa, que sociedade nós abraçamos? Tá? Qual a estrutura de comportamento entre nós? Acha que é certo um garoto de 13, 14 anos ficar até 2, 3 horas da madrugada na rua? Em qualquer país desenvolvido isso não acontece. Nesse país acontece. Você vai lá e fecha uma casa de show que tinha 50 adolescentes de 14 anos e 5 quilos de cocaína. Cadê o pai dos 50 garotos? Não aconteceu nada e não vai acontecer nada. Porque o problema é de quem? É do comandante da força, é do delegado e possivelmente do prefeito, que não tem nada a ver com isso. Essa é a realidade. Nós estamos discutindo isso? Não. Um garoto que pega, chama a ex-namorada, faltando um dia para ser maior de idade, e mete um tiro na cabeça dela, sabendo premeditadamente que no dia seguinte ele estaria impune aos 21, a sociedade achou aquilo normal. Ninguém está debatendo no meio de comunicação. Ficou solto. Isso era para pautar a discussão da redução da memória penal para fazer alguma medida. Não. Um garoto que bebe antes de 21 nesse país, em qualquer lugar do mundo lá fora não faz. Então, é a maneira como nós abraçamos a estrutura. A sociedade brasileira tem que discutir isso. Outra coisa, a gente fica fazendo programas nacionais de crack, precisa, para apagar o incêndio do que existe no viciado. Mas cadê o programa nacional para não entrar arma no país, para não entrar a droga? Olha, eu estou no meu 4º mandato. Vou falar para quem está me vendo aqui agora. Eu estou tão assustado com o cidadão lá na rua.
Sabe por quê? Isso eu falei para o secretário de Estado. Eu nunca vi tanta droga e tanto adolescente envolvido no crime. Nunca na minha vida. O que será deste país, prefeito? O que será deste país? Se nós não tomarmos uma medida rápida, a coisa está ficando feia. Eu não quero ser pessimista às 8 horas da manhã, mas a realidade é que tem que acordar todo mundo. A gente precisa descobrir. Não adianta o governo federal ficar falando que vai fazer um enfrentamento do crack, um enfrentamento da cocaína. Ele tem que enfrentar a sua fronteira. Ele tem que enfrentar e evitar que as armas venham. E sabe como é que é? Não adianta, olha, que eu quero que ele me escute em casa. Todo garoto que quer consumir droga e que não tem dinheiro para consumir, ele chega de manhã na biqueira e o cara puxa uma arma, bota na mesa e fala assim, você sabe como que você vai arranjar dinheiro para me pagar? É assim que acontece o crime. Então o homicídio, o assalto é estimulado pela droga. É hipocrisia a gente achar que isso não é por motivo disso. Agora, a gente ou ataca essa questão, ou o soldado fica, a polícia militar fica enxugando gelo todo dia no seu território, catando, mas a droga continua estimulando o crime. Há uma permissividade generalizada no Brasil, e isto vale para as famílias, isto vale para as autoridades, vale para o poder público, pode tudo. Este é um país onde tudo pode. Essa é a grande verdade. Ninguém combate coisíssima nenhuma, todo mundo finge que não vê. É assim que funciona, Rodolfo. Só queria complementar aqui, que eu acho que nós estamos vivendo, a gente fala muito em guerrilha urbana, guerrilha. Sim. Nós estamos num processo de guerrilha urbana. É uma guerra civil. É uma guerrilha onde o terrorismo da droga, do mundo da droga, está acabando com a sociedade brasileira e está todo mundo discutindo sexo de gênero nesse país. Quem pode discutir não está discutindo. Presidente da República e governador do Estado. Parem de se atacar. Esqueçam os outros, as suas picuinhas pessoais, seus interesses políticos e sentem para discutir isso. E cuidem, prefeito, das novas gerações. Porque senão o que será deste país? Que país nós teremos? Que país nós vamos legar para os nossos filhos e para os nossos netos? É uma reflexão que fica a todos os nossos telespectadores. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, prefeito, bom dia, Paula, bom dia ao telespectador. Essa discussão, Chico, não há dúvida que é uma discussão apaixonante, mas como o prefeito falou que eu gosto de estatísticas, e eu gosto mesmo, gosto de quantificar as coisas. De análise de dados também. Eu gosto de quantificar as coisas que falo. Nós temos hoje aí, em números redondos, 500 mil presos no Brasil. 500 mil presos representam 0,25% da população. Esse é o contingente que está na cadeia. E temos mais 200 mil que deveriam estar presos, mas não tem aonde colocar. Certo? Que são, na verdade, os mensageiros da droga. Aquele que já passou por lá e que leva e vai induzir o garoto de 11, 12 anos, certo? A primeiro experimentar o crack, depois ficar viciado, dependente, não tem como obtê-lo. E aí a forma de obter é começar roubando um tênis, depois um celular, certo? Aí a coisa vai aumentando, estourando um caixa eletrônico de banco, depois assaltando o banco e a coisa, depois o sequestro e vai a proporção. Porque a maior universidade pública que a gente tem no Brasil não é a USP, como as pessoas pensam. A maior universidade pública brasileira é a cadeia. Porque a cadeia, na verdade, ensina isso e faz as pessoas que de lá saem reféns dela ad eterno. Então, isso é muito preocupante. Ou a gente muda esse modelo e discute, como o prefeito falou, em profundidade essa questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da disciplina. Não importa quanto nós vamos gastar com os presos, com esses 500 mil que estão lá, certo? Importa que eles lá sejam, de fato, reeducados, porque o modelo que nós temos, é um modelo de selva, ele sai de lá pior do que ele entrou, todos eles saem de lá pior do que ele entrou. E aí eu vejo, às vezes, falando da questão de investimento. Eu vou citar um dado aqui, recente, já é do balanço do ano passado, aí, do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo, entre Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de Administração Penitenciária, Chico, certo? Teve um dispêndio de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais. O que o Estado de São Paulo disponibiliza para a segurança pública só é menor do que o orçamento de 2 estados brasileiros, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O restante, certo? Então não há dinheiro que chegue. Não é
com penitenciária, não é ampliando cadeias, CDP, que nós vamos chegar a lugar nenhum. Essa discussão está muito séria, eu concordo com a mesa. Eu também tenho medo de sair na rua. Eu saio do escritório todos os dias, 8, 9 horas da noite, e vou para casa e de lá fico, raramente saio. Mas agora a gente está com medo de andar de manhã. Os assaltos estão acontecendo a qualquer hora, em qualquer lugar. É assalto ao cidadão comum, a banco, a tudo. Chico, é um negócio impressionante. Que você fala de estatística, alguma estatística, eu queria que você ficasse aqui um número para a sociedade brasileira. Quando eu falo que algo de errado tem no seio da sociedade brasileira, e a gente acaba vindo para os fatos políticos e acaba querendo tampar o sol com a peneira. Eu tive a curiosidade, né? Quando estava no Congresso ainda, que meu discurso lá era mobilidade urbana, saúde e segurança. Então, eu era uma voz perdida no plenário. Eu tive a pachorra de levantar, nos últimos 40 anos, quantas pessoas morreram no país de homicídio, no meio de rua. O ano passado morreu 58 mil. O ano passado. 58 mil o ano passado. Números lançados pelo Ministério da Saúde, a estatística da semana retrasada. Bom, morreram 2 milhões, nós estamos falando 2 milhões de pessoas morreram nesses 40 anos. Rodolfo, nas últimas 40 anos, as guerras provocadas, desde a Coreia e todas as guerras, inclusive antes disso, desde a Segunda Guerra Mundial, morreram 1.380.000. Morreu mais nesse país, na rua, de homicídio, do que morreu em todas as guerras do mundo. E a gente acha que não tem nada de normal. Ficou vulgar. Tá tudo bem. A vida não vale mais nada. Não, tá tudo bem, não tá acontecendo nada. Completamente banalizada. Mais um. Sabe quando você vai... a gente vai se acostumando. E essa história de Copa, agora Inês é morta. Mas eu queria falar o seguinte, quando eu falo de tratamento diferente, discutir a sociedade, será que num plano estratégico lá atrás, nós, governadores, presidente da República e todo mundo querendo fazer a sua estampa, não deviam ter sentado e falado assim, olha, se a gente construir 8 mil colégios no país para período integral, nós vamos gastar 80 bilhões na construção disso. Quanto gastou na Copa? Só que se eu tivesse colégio de período integral, que nem ETIM, o governo do estado tem, eu teria o garoto de manhã fazendo ensino médio e à tarde ensino profissionalizante. De manhã e de tarde no colégio, de noite na sua casa. Um garoto de 15, 16, 17 anos. Por conseguinte, não estaria na rua à mercê. E se nesse país tivesse isso, e o policial tivesse autoridade para, pegou um garoto na rua, botar no carro, levar na casa da mãe e perguntar por que ele está na rua e não foi para o colégio, as coisas mudaram. Pronto. A gente precisa discutir algo. É um pacto pela educação. Quer dizer, a única alternativa para esse país é um pacto pela educação. Mas verdadeiro, como tantos e tantos países já fizeram. Gerações, 1 ou 2 gerações voltados, o país voltado totalmente, exclusivamente para a educação. Para que tenhamos um país melhor. Aí alguém vai falar assim para mim, mas você não fez isso. Olha, eu fiz no ensino infantil fundamental, só que a lei não me permite investir no ensino médio. E a gente precisa tirar esse adolescente da rua. Prefeito, eu peço a sua licença, nós vamos continuar conversando sobre temas fundamentais para a região, para a Praia Grande, mas no próximo bloco. Nós vamos com um rápido intervalo, voltaremos em seguida. A Unisanta, mais uma vez, entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com o maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios.
as operadoras de aeroportos e o Comando da Aeronáutica acabam de realizar um acordo histórico com o Ministério da Saúde, que permite o transporte aéreo gratuito de órgãos, tecidos e equipes. Uma iniciativa que vai agilizar os transplantes em todo o Brasil e transformar vidas. É a grande doação do setor aéreo brasileiro. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, dia 10 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. No bloco anterior, prefeito, discutimos bem a questão da segurança, essa questão seríssima de segurança pública que afeta todo o país, não apenas a nossa região, mas todo o país. Agora, há um outro tema que também é um tema muito caro à nossa região, a todo o país, enfim, e que é fundamental que se invista em política habitacional. E não se vê nada. Discute-se muito mobilidade urbana, especialmente aqui na nossa região, e fala-se muito pouco de política habitacional. O déficit é imenso na região metropolitana da Baixada Santista, o Rodolfo tem esses números, evidentemente, mas é no mínimo da ordem de 50 mil moradias. Nesse sentido, prefeito, o que se pode fazer para se amenizar, se minimizar esse gravíssimo problema da falta de casas populares? Engraçado, foi uma conversa que eu tive com a minha assessora vindo para cá, passando pela Conselheiro Neves, aquele excesso de carro, a avenida estreita, e eu falei que o nosso urbanismo abraçado pelo país, que vem da colonial, né? Vocês pegar aí alguns países, tipo a Argentina, a Espanha, você vê que as avenidas são largas, né? Culturalmente, nossa cultura portuguesa fez com que a gente tivesse ruas estreitas. Sim. E eu vi um ônibus ali fazendo uma curva, quase pegando o cara em cima da calçada. Eu falei assim, nossa, ele ia atropelar alguém sem ter subido na calçada, que o bico dele vai sendo a coisa. E aí comecei a ver ao lado, tinha um prédio em construção enorme. Eu falei assim, o impacto, onde tinha 5 casas, Sim. 5 famílias, vão ter 200 famílias. Isso é uma sobrecarga no sistema viário, uma sobrecarga no sistema de energia, água, tudo. Então, o que eu quero dizer? É o que nós abraçamos culturalmente, provocado por uma onda de insegurança, que as pessoas querem morar em apartamento, isto culturalmente acabou virando uma verticalização, né? É mais seguro. Se a gente olha sempre os Estados Unidos e fala assim, não, tudo é verticalizado. Mentira, lá não é. É verticalizado nos centros comerciais grandes, mas é muito espraiado, muito condomínio, muita casa, as pessoas moram em casas. Tem melhor qualidade de vida, é integrada a coisa. Só que, para isso acontecer, tem uma outra coisa que vai acontecer. Sistema viário adequado e sistema de transporte coletivo de massa adequado. E aí, uma coisa está ligada. Como isso não funciona, vai se adensando a centros urbanos, perdendo a qualidade de vida. E nós que moramos na região metropolitana, temos Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, que é muito perto. Se você sair lá de Miami Centro e for até lá em cima, em Miami Sul, no norte, é maior que a distância daqui em Peruíbe. Mas o tempo de percurso é 1/3 nem isso. Então o que você tem? Você tem a mobilidade regional muito fácil, permite que as pessoas morem longe, mas trabalhem em outro lugar com uma facilidade muito grande, sem estresse, né? E automaticamente com uma qualidade de vida. E consegue com a gente ocupar esses espaços urbanos mais distantes com moradias, porque o solo fica, acorda? Quando tem a lei da oferta e da procura, né, Rodolfo? Ó, se eu preciso morar no lugar o mais perto possível do meu trabalho, eu tenho que pagar peso de ouro o custo desse imóvel. Então, essa coisa... Equação, né, que precisa ser... Essa equação não fecha o custo da moradia. O governo lança um programa Minha Casa Minha Vida, que era fantástico, mas que não se operou na faixa de até 3 salários mínimos. Por quê? O custo do terreno chega a 42% do imóvel. O Rodolfo fala nisso, né? A questão do 8%, do solo, né, você não pode gastar mais que 8%. Se ele não subsidiar no tamanho adequado esse valor desse imóvel, ele não tem que aumentar o valor acima de 76 mil. Ele tem que falar assim, ó, é 70 mil para construção e até 40 mil reais
para o terreno? Mediante laudo de avaliação da Caixa Econômica, ponto. Porque senão não vai se operar, não se opera na região metropolitana. E tem discurso meu no Congresso Nacional. O Brasil hoje, até aquela época, tinha 70 quilômetros de metrô no país. Desses 70, a maioria era em São Paulo, né? Só tinha o do Rio e de São Paulo. Hoje tem 100 quilômetros, 70 quilômetros de São Paulo. Aí eu pergunto, e a gente discutindo, eu levantei esses números porque eu achava um absurdo a gente discutir trem-bala, São Paulo-Rio. É importante? Para tirar mais avião? É. Mas será que então invertendo a prioridade? Gastar quantos bilhões no trem-bala? Dava para fazer com o dinheiro do trem-bala, que eles queriam enfiar lá, 100 quilômetros de metrô. Nós dobraríamos, mais que dobraríamos, o volume de metrô no país com o dinheiro do trem-bala. O que é mais importante nesse momento? Ele é importante lá na frente, ele não era importante agora. Então a gente perdeu meses, anos discutindo trem-bala. Um dos legados da Copa do Mundo. Mas é tudo louco, gente, tá tudo maluco. Chico, mais uma vez, eu acho que a gente tem que combinar onde é que a gente quer chegar. Eu vivo dizendo isso nesse programa, eu vou repetir mais uma vez. A Baixada Santista hoje tem aí em torno de 1.700.000 habitantes. Nos últimos 40 anos cresceu a razão de 400.000 domicílios, né? Ou seja, a razão aí de 10.000 domicílios ano. E nós temos limitações territoriais das mais graves. Tá? Hoje nós temos toda a Baixada Santista tem menos de 5% do seu território passível de ocupação por qualquer outra natureza. 5% do território da Baixada Santista, para que as pessoas tenham uma dimensão, dá em torno de 140 quilômetros quadrados de extensão. Ou seja, nós temos um município do Guarujá vazio, certo? Em termos de dimensão, para ocupar nos próximos 100 anos, certo? Com todos os componentes que precisam, porque não é só a casa, precisa a casa, a escola, o hospital, certo? A rua, certo? A praça. E nós não discutimos isso com a seriedade que deveríamos, infelizmente, porque nós precisamos fazer um pacto aqui entre a sociedade. Nós vamos chegar até onde? Qual é a população permissível da Baixada Santista? Serão 2 milhões de habitantes? 2 milhões e 100? 2 milhões e meio? Porque em Santos, por exemplo, Santos Ilha, onde nós estamos nesse momento, 39,4 quilômetros quadrados, população de 420.000 habitantes. Divide um pelo outro, dá em torno de 11.000 habitantes por quilômetro quadrado. É a densidade demográfica de Tóquio, de Nova York, certo? Maior do que a densidade da capital, São Paulo. Quer dizer, e aí nós vamos ter conflitos. Porque, voltando à discussão anterior, onde vai o ladrão? Ele vai assaltar os 1.000 habitantes de Borá ou eles vão pegar aqui 11.000 por quilômetro quadrado? Fica muito mais fácil vir para cá. Então, todas essas discussões, ou a gente coloca no papel, na hora de, por exemplo, sentar com o promotor público do meio ambiente, certo? Que diz aqui não pode, certo? Nós estamos preocupados com o preso, mas também nós não temos onde colocar o lixo daqui nos próximos anos. O prefeito Mourão sabe disso, deve estar tendo dificuldade seríssima. Eu estou tentando aprovar um transbordo novo para tirar do centro, porque tem sido apertado até pelo meio ambiente. E a gente quer fazer um transbordo novo. Assim, quer multar porque você não faz o transbordo novo, mas também não te libera a licença do transbordo novo. Então é o seguinte, se picar o bicho pega, se correr o bicho come. Aí fica meio difícil o governante hoje em dia, porque todo mundo com chicote na mão, batendo em quem está governando. Não é indo lá como um professor achando uma solução em conjunto. Bater em aluno não resolve, é ensinar, é dialogar, é conversar. O que nós estamos sentindo hoje é muita gente, sabe, com a radiografia sem saber ler, só dizendo, tem um problema aqui. É fácil fazer isso. É fácil. Todo mundo tem que se unir. Eu estou querendo fazer um pacto. Parem de brigar os entes federativos, parem de brigar os poderes constituídos. Nós não estamos em lugar nenhum desse jeito. É uma taca-taca que não vai resolver nada. A gente vê, Chico, você sabe, me conhece muito bem, sabe que eu não sou de jogar confete em ninguém. Mas no caso de desenvolvimento aqui da região, aí nas últimas 3 décadas e meia, 4 décadas,
é absolutamente visível que se há uma cidade que a gente diz que mudou da água para o vinho, chama-se Praia Grande. E eu fico bem à vontade, eu servi o Exército em 1978 no Forte do Itaipu, certo? Então conheci a Praia Grande quando o Mourão ainda era... depois ele veio a ser vice-prefeito. Vice-prefeito, né? Estava começando a carreira. Estava começando a carreira. Então há uma transformação total, absoluta. Essa Expresso Sul, então, consolidou essa mudança. Agora, de um ponto que é um desafio, porque Praia Grande, como o nome já diz, ela é grande. Então, ela, na verdade, a Pista Sul dividiu a cidade em dois ambientes diferenciados, mas conseguiu-se, bem ou mal, coordenar o desenvolvimento que não ocorreram em outras cidades que têm uma caracterização geográfica diferenciada e começou a fazer os conflitos de favelas e tudo mais. É verdade que a sorte de Praia Grande, entre aspas, foi em 1986, algumas pessoas vão de lembrar, quando o BNH foi extinto, o Ministério da Habitação pegou fogo, certo? E o sistema financeiro da habitação ficou sem financiamento durante praticamente 20 anos. Porque se nós formos analisar o nosso desenvolvimento, na década de 60 o boom imobiliário ocorreu em Santos. Na década de 70 ocorreu no Guarujá. Na década de 80 ele estava caminhando para Praia Grande quando os financiamentos cessaram. E ele, certo? O boom imobiliário, tá? Ele tem as sequelas das favelas e etc, etc. Então, Praia Grande, naquela hora que interrompeu o boom imobiliário, hoje Praia Grande vê esse boom imobiliário, mas de uma forma mais organizada. Quem vai a Praia Grande, por exemplo, naquela região do Canto do Forte, tá? Eu acho aquilo espetacular, certo? As construções que foram feitas ali são construções com arquitetos com a visão de São Paulo, uma coisa muito, muito bonita. Então, eu acho, prefeito, e isso que eu queria lhe questionar, se o senhor conseguiu esse êxito na sua cidade, como transferir depois de 4 mandatos, um pouco dessa experiência para os demais prefeitos da região? Porque a gente vê, eu assisto, eu vou com frequência nas reuniões do Condesb, e eu não conheço coisa mais monótona do que aquelas reuniões, que ficam 2 horas, não se chega à conclusão de absolutamente nada, certo? Tem um plano estratégico que está sendo concebido aí há um ano, já se apresentaram... Vai ser divulgado. Umas 5 vezes o senhor prometeu, e eu não sei que plano estratégico que é esse, se até agora a gente não sabe o que os municípios, eu já vou aproveitar e fazer essa pergunta, vão fazer com a questão do saneamento. Todos eles vão assinar com a Sabesp, o senhor vai assinar o contrato com a Sabesp, em que condições? Santos vai ter uma audiência pública para se discutir. A Sabesp andou na Berlinda ultimamente aí em função e anda no momento com a questão de água, com a questão de tarifa. Quer dizer, para onde nós vamos, prefeito? Em relação a esse contrato específico da Sabesp, nós terminamos o nosso estudo, levantamos toda a cidade, onde precisa ainda chegar água, que tem 99% de água, onde não tem rede de esgoto, onde você precisa fazer o tratamento de esgoto. Chegamos a um denominador, a um estudo bem detalhado, quanto eles teriam que pagar da outorga, que eles não querem pagar, eles alegam que tem muito investimento a amortizar, mas só que eles esquecem que durante desde 1970 em Carrochinha, eles recolhem dinheiro lá e investiram em outras cidades. Agora, que chega na hora de fazer o nosso cálculo, eles dizem que não podem pagar pela outorga. É uma coisa meio maluca, né? Então, mas a gente está com a coisa toda pronta, a lei de saneamento já foi feita na cidade, já tem tudo pronto. A gente só está esperando, nós também em reunião, tem uma comissão dos dois lados se reunindo constantemente para chegar nesse... Essa coisa já avançou bastante. Mas a Sabesp, por exemplo, a semana passada anunciou que reduziu em 700 milhões os seus investimentos de 2014 em função desses problemas que está tendo. Os investimentos maiores de 2014 estão concentrados na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Em Praia Grande, foi cortado alguma obra que estava em curso? Não foi cortado e não deve ser cortado, porque uma parte dos recursos das obras de saneamento de Praia Grande são financiados pela Caixa Econômica, vêm via financiamento. E serão pagos pela cobrança da tarifa, isso é calculado lá.
Então, não é a empresa, ela não é empresa, ela não é um órgão público que você injeta impostos lá dentro. Ela é uma SA que tem ações no mercado. Mas ela cortou 700 milhões, né? Ela tinha 2 bilhões e 600 de investimentos, cortou 700. Aí, quando eu sentei lá para discutir quanto seria a outorga que teve a prefeitura, eu falei assim, vou começar a conversa por o seguinte, vocês são uma sociedade anônima e, por conseguir, tem ações no mercado. Alguém é dono dessas ações no setor privado. Mais de 49%. Então, se vocês não pagarem a outorga para a gente, eu estou enriquecendo alguém lá fora, uns 40%. E se 40% estiver na mão de um só, eu dei todo o dinheiro para esse cara. Então, vamos começar a conversa olhando assim, vocês não são o poder público, vocês são o poder que tem uma concessão, é uma empresa estatal, mas com ações no mercado. O dia que vocês não tiverem mais ação no mercado, a gente discute muito nisso. No Estado tem 50,3% para ser exato. Vamos parar com essa brincadeira, porque não é bem assim. É uma coisa que eu sentar com a CPFL, mesmo que ela seja uma concessão, ela tem que sentar e conversar de outra forma com a gente. Bom, Rodolfo, você falou do... Eu acho que é como você faz a política pública. Primeiro, você tem que arranjar inimigos, não tem como. Porque você vai descontentar. Porque quando você administra com fisiologismo, com clientelismo, você não olha estrategicamente médio e longo prazo, você não planeja, porque sempre o ato de governar, ele cria animosidades. Eu estou sofrendo essas animosidades do ano, não. Porque você botar no lugar as coisas é muito difícil. Não há dúvida que você tem as retaliações e o ato administrativo, eu dizer que ele tem, é que nem nós, todos nós somos bonitos e feios. Aliás, depende da maneira como você olha a pessoa. Aliás, nesse momento, prefeito, só uma parte, o senhor nem me parece um prefeito do PSDB. As críticas que eu tenho visto o senhor fazer ao governo, em geral, com a liberdade, e eu acho isso muito válido, tem o pessoal comentado aí dizendo o seguinte, que o Mourão estaria com o pezinho fora do PSDB, é verdade isso? Eu não fiz crítica ao governo do Estado, eu fiz crítica ao governo federal, Trem-Bala, Continua no PSDB. Eu me considero um homem público, que tem que ter o Simancol, que eu não gosto, é dessa guerra que nós estamos assistindo agora, nacional, de retaliação contra a retaliação. Eu quero se discutir a coisa com o ângulo da sociedade. Então, homem público que tem que ser estadista. Você não pode trazer para dentro do seu governo ou no seu papel de homem público que tem que falar em nome da sociedade com o seu ranço político. Isso é muito ruim. A sociedade não quer saber disso. É que é a solução. E aí, eu digo o seguinte, você tem que governar olhando com o tempo, olhando temporalmente. O que é os usos e costume, a influência desse mundo globalizado. Governar para frente. Governar para frente. Prefeito, eu peço sua licença, nós temos que chamar um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Você ainda tem dúvidas sobre a carreira profissional? Então não perca a 25ª Feira de Profissões da Unisanta. Oportunidade para interagir com profissionais de todos os cursos, visitar os estandes, conhecer os laboratórios, clínicas e outros ambientes da Unisanta. Dia 30 de abril em novo horário, das 9 às 13 e das 19 às 21h30. Entrada franca com sorteio de brindes. Informações 32027101 ou www.unisanta.br/feira de profissões. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você acompanha os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim. Exclusivo. Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito
bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quinta-feira, 10 de abril, e hoje recebendo com muito prazer o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, do PSDB, e o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral. No bloco anterior, prefeito, o senhor falou de adversidades, animosidades, e nesse sentido, prefeito, Praia Grande está hoje vivendo um problema com relação a um tema polêmico, que é relativo ao refeitório dos servidores do município de Praia Grande. O Ministério Público propôs uma ação civil no sentido de apurar essa situação, sob a alegação de que teria havido verba da saúde na aplicação desse equipamento. E por essa razão, o Ministério Público está acionando a Prefeitura, está acionando o senhor, entre outros servidores, com esse objetivo de apurar essa situação. De fato, houve verba da saúde no equipamento do refeitório? Não, o papel aceita qualquer coisa, e as pessoas, quando elas não... Você sabe, eu respeito muito a Justiça, respeito o Ministério Público, mas tem uma coisa e a outra. Então, ali, na verdade, se eu não tivesse um refeitório para funcionário, eu seria trabalho escravo. Não é isso? Ou eu vou deixar o funcionário comer na mesa de trabalho dele? Sim. É a pergunta que eu faço para o cidadão. Qualquer empresa tem um lugar para o funcionário comer, certo? Algumas têm o vale-refeição, né? Mas dá o vale-refeição, o cidadão come na rua. Mas nós temos 9 mil funcionários na prefeitura. A maior parte estão espalhados pela cidade, no campo, ou trabalham no colégio, ou trabalham na unidade básica de saúde. Aqueles que estão em volta do passo, dois do começo se reservou um pedaço num prédio público. Um espaço público para o refeitório de servidores. Eles cotizavam, faziam uma vaquinha para comprar o alimento para fabricar comida. É isso que aconteceu. A R$ 3,18. Os próprios servidores. Próprios servidores. A que preço você consegue uma refeição a R$ 3,80? Você consegue? R$ 3,00 se comer em algum lugar? Nem cafezinho. Não. É isso que se gastava, que ela falou que é um negócio de alto lucro. Que os coitados dos dois funcionários que movimentavam o dinheiro dos outros funcionários estão nessa ação. E eu que não tenho nada a ver com isso, com o dinheiro desse movimento, estou nessa ação. E depois, vou te falar uma coisa, que fica aqui, ó. Falou assim, eram 400 pessoas que comiam nesse refeitório. A R$ 3,00, quanto dá, Rodolfo, por dia? 1.200. Por mês, 22 dias, quanto dá? 30 mil. 20 mil, 30 mil reais. Por ano, quanto dá? 300 mil. Em 10 anos, quanto dá? 3 milhões. Onde estão os 13 milhões que ela falou que movimentou? Onde está o desvio da saúde? Se usava um pedaço do predinho lá de 350 metros do prédio, em cima do lado do almoxarifado. Ela alega que isso também é desvio de tudo. Quer dizer, papel aceita qualquer coisa. Você quer manchar a imagem de um cara? É isso. Foi concedido uma liminar que, inclusive, bloqueou seus bens, prefeito. Agora, o mérito da ação não foi julgado. Isso é praxe. O mérito da ação não foi julgado ainda. Nem o mérito, nem a liminar ainda. A liminar é praxe. O juiz não deu, o juiz local. Só que, quando você escreve, pega uma petição, escreve que desviaram 13 milhões, o cara dá uma liminar assim. Pronto. Agora você tem que ir lá, caçar a liminar, levar 5, 6 meses para caçar uma liminar, porque aí a pauta tem que ir lá fazer memorial, tem que fazer tudo. Só que você prejudicou, o sindicato já me oficiou que não quer mais aquilo, a partir do dia 14 não tem refeitório mais funcionando. O refeitório era administrado pelo sindicato. Não quer mais o refeitório também, não quer saber daquilo. É essa que seja pronta. E fica a ideia de que você desviou dinheiro público, a ideia de que você desviou o dinheiro da saúde. É brincadeira, né, gente? Por isso que eu estou falando assim, Gandhi falava assim, ó, fica aqui para todo mundo. A sociedade que faz justiça tentando se vingar, não faz justiça. É tão ruim quanto aquele que praticou o ato. Gandhi falava que a gente tinha que fazer justiça procurando corrigir as coisas. E a gente está fazendo nesse país sempre aquela coisa ir lá se vingar. A sociedade não pode fazer esse processo. A gente está passando um momento muito difícil no país. Eu acho que nós estamos numa democracia muito trêmula. Porque democracia pressupõe que os poderes estão equilibrados, maduros, têm um papel, né, de cada um no seu lugar, que os holofotes não são chamados para alguns setores têm que fazer o seu papel jurisdicional com responsabilidade. Infelizmente, se eu quiser escrever alguma coisa contra os senhores, eu escrevo da melhor maneira que eu puder. Porque eu posso distorcer, o jornalista pode distorcer.
Basta ver o interesse que algum meio de comunicação pode ter. E nesse caso... tem que abrir espaço para Não, mas não está. todos os lados, enfim. Você acha que nós temos uma imprensa que abre 3 páginas no jornal para falar do assunto e você manda a tua resposta detalhada e te abre um cantinho na ponta do jornal? Você acha que você pode acreditar? Gente, a gente tem que ter o equilíbrio. Hoje não existe um poder, 3 poderes. Montesquieu, se voltasse do caixão, falava assim, olha, eu inventei essa coisa de 3 poderes, vocês montaram outra. Agora nós temos o Ministério Público e agora nós temos a imprensa. E as redes sociais. Não, Chico, eu não tenho... Então, Chico, eu estou muito tranquilo em relação a isso. Queria que ficasse a população que não houve como que desvio. A gente investe 23% na saúde dos recursos próprios. Eu estou até com os números aqui. Não é 350 metros. 23,34 para ser mais preciso. A verdade é que essas pessoas que estão agora arranjando problema, se possivelmente o funcionário estivesse comendo na mesa de trabalho, o que ele estaria fazendo contra mim? Chico, eu só queria lembrar... Ele estaria falando que eu era desumano com o funcionário. Eu devia ter sido desumano com o funcionário. Eu não quero saber se é bom você como você quiser. É isso que eu devia ter feito. Chico, você não estaria aculturando isso. Em 97, Chico, eu como secretário de Finanças em Santos, me rebelei com uma situação esdrúxula que tinha na Prefeitura de Santos, e ainda persiste, que é a tal daquela incorporação de vencimento de servidores. Nós temos aí em Santos hoje mais de 1.000 pessoas ganhando mais do que o salário do prefeito. E naquela época essa conta chegava, Ana, a 40 milhões. Aí eu defendi a tese de ir para a justiça, e até que a prefeitura acabou indo à justiça. Aí é engraçado, uma coisa absolutamente imoral, certo? No serviço público que a justiça considerou direito adquirido, quer dizer, a imoralidade adquirida. E aí onde está o interesse público, onde está a justiça, 2 pesos e 2 medidas. Tá? Então eu acho que tem algumas situações que eu concordo, a gente tem que ir com mais profundidade nos assuntos, porque nem sempre a primeira versão é aquela que vale. Prefeito, nós já estamos aproximando do final do programa. Eu gostaria de reservar 1 minuto para as suas despedidas, considerações finais, e agradecer muito a sua presença e os esclarecimentos prestados aqui ao Jornal em Foque, que está sempre aberto a todas as correntes do pensamento. Eu acho que esse é o papel da imprensa, assim, abrir espaço para todas as correntes, para todas as vozes, independentemente de coloração política ou partidária ou ideológica. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa, principalmente com você, né? Que você é um jornalista que eu respeito muito. Eu acho que você procura dar a notícia sem distorcer essa notícia, dá o fato. O fato tem que ser dado, existe um fato, você tem que ser dado. O Rodolfo faz a sua análise conjuntural, acho que o cara que tem se concentrado sobre a análise da região principalmente. E acho que o debate ele fica sadio, o debate ele produtivo, né? Produtivo. E eu acho que a gente precisava ter mais vezes isso, não, com todos e com constante, porque a gente precisa dar um tratamento de choque regional. Mas o Brasil precisa disso. Os meios de comunicação podiam pautar, parar de tanta matéria negativa e a gente começar a fazer uma matéria, apesar de negativa a discussão de um problema, saindo do caso factual, que é o cara que assaltou, o cara que morreu, e discutir políticas públicas, né? As políticas públicas para atacar e consertar aquilo. Não buscar um culpado. Você entendeu? Né? Não interessa que... Agora eu vi a chamada. Tem policiais que estão trabalhando em aeronaves e telefonia, são contados como policiais. São policiais, sim. Eles estão... Quem está no helicóptero tem um policial, é um tenente e que está fazendo patrulhamento aéreo. Ou não é? Tem que contar como policial. O cara que está lá no 190 é um policial. Ou vai chamar o cara do PCC para ficar lá? Então, isso que não pode acontecer. Verdade. Essa distorção de informação. É nojento, gente. Bom dia para vocês. Obrigado. Que você tenha um melhor dia. Obrigado, prefeito Alberto Mourão, prefeito da Praia Grande. Obrigado, Rodolfo Amaral, pela presença mais uma vez como comentarista. Agradeço a Paula Paparelli e a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir de 8 horas e 5 minutos. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.
Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.